Março 26, lendo a história de Deus. Juízes 2. O anjo do Senhor em Boquim. O anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi sob juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não farão acordo com o povo dessa terra. Pelo contrário, demolirão os seus altares. Contudo, vocês me desobedeceram, porque agiram assim. Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão para vocês como laços, e os deuses deles como armadilha. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Desobediência e derrota. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, os quais tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então, o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os saqueavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pela qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que lhes levantava um juiz, o Senhor estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Quando, porém, o juiz morria, o Senhor voltava a se corromper ainda mais do que os seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar as suas práticas e o seu caminho obstinado. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: Como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das ações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele, como o fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem. Não as expulsou de imediato, nem as entregou nas mãos de Josué. Juízes 3. São essas as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência de combate.
Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Essas nações foram deixadas para que, por elas, os israelitas fossem postos à prova. Se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hetitas, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento, deram as suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos seus deuses. Otoniel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Azerá. A ira do Senhor se acendeu de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cutã-Rissataim, rei de Arã-Naaraim, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Quando, porém, clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador que os salvou, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cutã-Rissataim, rei de Arã, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Assim, a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. E Ude. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Justamente por causa do mal que fizeram, o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Depois de conseguir uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 1 côvado de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude mandou embora os carregadores, mas, ao alcançar os ídolos esculpidos perto de Gilgal, ele retornou e disse: "Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei." O rei respondeu: "Silêncio." Todos os seus auxiliares saíram da sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: "Tenho uma mensagem de Deus para ti." Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada da coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina e, como ele não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então, Eude saiu para a varanda, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: "Ele deve estar fazendo as suas necessidades no cômodo privativo." Cansaram-se de esperar e, como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. Lá estava o Senhor, caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos esculpidos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. "Sigam-me", ordenou, "pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, nas suas mãos." Eles saíram, tomaram posse dos vales do Jordão que levavam a Moabe e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nem um só homem escapou. Moabe foi subjugado por Israel nesse dia, e a terra teve paz durante 80 anos.
Sangar. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Juízes 4. Débora. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Assim, o Senhor entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, o comandante do seu exército em Cícera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de guerra feitos de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Naquela época, Débora, profetisa e mulher de Lapidote, liderava Israel. Ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que julgasse as questões entre eles. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali. Ele disse: O Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Japim, vá atacá-lo com os seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará nas suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for comigo, não irei. Débora respondeu: Está bem, irei com você. Saiba, porém, que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Eber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado a sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor, Cícera reuniu os seus 900 carros de guerra feitos de ferro e todos os seus soldados de Arosete-Agoim ao rio Quizon. Débora também disse a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o Monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor confundiu Cícera, todos os seus carros de guerra e o seu exército à espada. E Cícera desceu do carro de guerra e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Agoim. Todo o exército de Cícera caiu à espada. Não sobrou um só homem. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou: Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. Cícera disse à mulher: Fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. Então, cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou ali à procura de Cícera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, e eu lhes mostrarei o homem que você está procurando. Entrando ele na tenda, viu ali Cícera caído, morto e com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, diante dos israelitas. Os israelitas atacaram cada vez mais Jabim, o rei cananeu,
até que o destruíram. Juízes 5. O cântico de Débora. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Quando os líderes assumem a liderança em Israel, quando o povo se apresenta voluntariamente, louvem ao Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei. Comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Os montes tremeram diante do Senhor, o Deus do Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Eu me levantei como mãe em Israel, quando escolheram novos deuses. A guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. O meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários no meio do povo. Louvem ao Senhor. Vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se sentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem. Mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte, desperte, desperte e rompa em cânticos. Levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Então desceram os restantes e foram os nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram comandantes. De Zebulon, os que levam a vara de oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Rubem houve muita discussão, porque vocês permaneceram entre as fogueiras a ouvir o balido dos rebanhos. Nas divisões de Rubem houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão, e Dan, porque se deteve junto aos navios. Azer permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida, como fez Naphtali nas altas regiões do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Cícera. O rei Quizon os levou, o antigo rei, o rio Quizon. Avante, alma minha, seja forte. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão. Galopavam, galopavam os seus poderosos cavalos. Amaldiçoem Meroz, disse o anjo do Senhor, amaldiçoem o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja a mais bendita das mulheres, Jael, mulher de Eber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Em uma tigela digna de príncipes, trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda. E, com a mão direita, o martelo do trabalhador. Golpeou Cícera, perfurou-lhe a cabeça, esmagou e traspassou-lhe as têmporas. Aos pés dela, ela se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos pés dela, ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou morto. Pela janela, olhava a mãe de Cícera, atrás da grade. Ela exclamava: por que o seu carro de guerra se demora tanto? Por que custa a chegar o ruído dos seus carros de guerra? As mais sábias das suas damas respondiam, e ela continuava falando consigo mesma: estão achando e repartindo os despojos? Uma
ou 2 moças para cada homem, roupas coloridas como despojo para Cícera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço. Tudo isso como despojo? Assim perecem todos os teus inimigos, ó Senhor. Os que te amam, porém, sejam como o sol quando se levanta em todo o seu vigor. Então, a terra teve paz durante 40 anos. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.